Oi, você gosta de histórias sobre extraterrenos? Gosta? Não gosta? Tem curiosidade? Vem comigo que o bate-papo hoje é sobre esse tema. Oi, gente, tudo bem com vocês? Fabiana Marta hoje por aqui no Sideral com um caso pra lá de sideral para partilhar com vocês. Na verdade, esse caos é um fato real, aconteceu comigo e eu quero trazer ele aqui para vocês hoje para a gente começar a refletir mais profundamente sobre mundos paralelos, tecnologia espiritual e coisas que estão no plano sutil que às vezes você está lidando aí no seu dia a dia de forma inconsciente e nem sabe de onde as coisas estão vindo. Então, primeiro eu vou contar o que me aconteceu e num outro momento eu quero gravar falando sobre algumas programações que a gente recebe que é interessante a gente começar a ter consciência das coisas e por que eu sempre falo que a espiritualidade e o autoconhecimento precisam caminhar juntos, tá bom? Então vamos lá. Meu caos foi o seguinte. Faz um tempo já, eu sempre gosto de dormir eu sempre tenho cristais na minha casa, por todos os cômodos, mas tem alguns que eu gosto de dormir com eles, né? Eu vou inclusive já mostrar para vocês a pedra, que é a turmalina verde. Deixa eu ver se dá para ver. Olha aqui, deu para ver bem a cor dela. Essa é a turmalina verde, que é um cristal que eu tenho um carinho enorme por ele. Esse daqui eu tenho ele há uns bons anos e costumo meditar bastante com essa pedra, costumo dormir com ela embaixo do meu travesseiro. Às vezes eu durmo com ela na mão, às vezes eu coloco ela no peito para meditar. E numa dessas noites, eu acabei cochilando com ela, segurando ela assim na mão. E eu durmo com uma turmalina preta no pé da cama. Deixa eu mostrar para vocês também. Essa é a preta, olha a diferença. Tá vendo? Vou tentar voltar aqui para a luz natural. Elas são bem diferentes. Ó. A verde, inclusive, ela tem uma certa transparência e a preta não. Tá vendo? Parece que tem, mas não tem. Ela é bem, parece um carvãozinho. Né? Essa eu costumo dormir, não essa, né? Essa é minha de altar. A que eu costumo dormir com ela no pé da cama, assim, no chão, é uma que é o dobro do tamanho dessa. E essa é a minha pessoal. Isso é uma prática comum para mim, né? E num determinado dia, eu peguei no sono. E sabe naqueles momentos que você tem a sensação de que você está vivendo um sonho lúcido, que você está dormindo, mas você se vê acordado no mesmo ambiente que o real, né? Isso não é tão comum de acontecer, porque quando a gente sonha com a nossa casa, a gente sempre tem detalhes diferentes, né? E na hora que eu supostamente despertei, eu estava exatamente no meu quarto e na minha cama, né? E eu senti uma presença muito forte no quarto e quando lá no sonho, né, eu abri os olhos, tinha um ser na porta de entrada do meu quarto e que dali ele não conseguia passar. Ele não conseguia passar. E ele vibrava uma energia de raiva muito intensa. Esse ser, eu digo que ele não era, ele podia ser um intraterreno, tá? Qualquer dia também, quando eu for falar de outras tecnologias espirituais, eu posso explicar um pouco qual que é a diferença do intraterreno e do extraterreno. Eu acho que são temas bem pertinentes aqui para o canal. Mas ele tinha uma aparência de réptil, né? Existem raças extraterrenas que têm essas características, mas existem as intraterrenas também, adormecidas aqui no núcleo da Terra. E é um assunto que eu acho bem interessante, porque toda linhagem que não é humana, ela trabalha para seus interesses comuns. Então, é um pouco de ilusão a gente achar que toda raça ou é hostil ou é salvadora, né? Tudo tem dois lados, mesmo dentro de uma mesma espécie, vamos dizer assim. E esse ser, ele estava ali plantado na porta do meu quarto, vibrando muita raiva, porque dali ele não conseguia passar e ele tinha uma função, ele tinha uma missão que ele precisava cumprir em relação
a minha existência, né? Então, talvez a intenção dele fosse chegar ali enquanto eu ainda estivesse adormecida, né? Existe um porquê também disso. E ele não passava. E quando eu despertei, eu estava com a turmalina, eu despertei lá, né? Naquela dimensão, não nessa nossa. Não sei se está ficando muito confuso, vocês estão me entendendo. Eu estava também com a turmalina verde, segurando na mão, né? E aí eu olhei para ele e a única fala que ele teve em relação a mim foi: você não estará rodeada de cristais a todo instante. E aí eu segurando o cristal falei: pode ser que não, mas hoje eu estou. E aí nisso a imagem dele se desfez e eu despertei aqui para a nossa dimensão. Foi um sonho super curto, mas que para mim foi bem objetivo e claro sobre o poder tecnológico espiritual de um cristal. Eu entendo que ao redor, né, de cristais que a gente usa no nosso dia a dia, existem muitas místicas, né, às vezes um pouco superficiais, em que a gente acaba falando: tal cristal é bonzinho para isso, é bonzinho para aquilo. Mas por que eu quis trazer esse caso real que eu passei por essa experiência? Para vocês compreenderem a projeção energética e magnética da função de um cristal. Aqui eu estou falando especificamente, eu amo a família das turmalinas, das calcitas, dos próprios jaspes e quartzos, né, que são mais comuns. Eu gosto de cristais por famílias, né, não por um cristal específico. Mas todo cristal tem o seu potencial magnético, tá? Não é porque é a turmalina verde ou é a turmalina preta. Por coincidência, são essas que eu tenho comigo. Mas cada pedra ela tem um potencial de tecnologia, que eu vou falar muito disso aqui, tecnologia espiritual dos cristais, tecnologia espiritual das plantas através da aromaterapia. Por quê? Porque isso está ao nosso dispor de desenvolvimento psicoespiritual e às vezes a gente não dá a devida atenção. Inclusive, essa noite eu tive um outro sonho com cristais também, que me foi muito curioso, mas não é o tema de hoje. Então, assim, por que de repente a turmalina verde e a turmalina preta foram as pedras que impediram esse ataque onírico, né? Porque a preta, ela é naturalmente uma pedra de proteção espiritual fortíssima. Essa pedra aqui, gente, a turmalina preta, ela quebra inclusive demandas, ela protege de magias manipulativas aí, tá? Ela promove um escudo protetor muito, que vai em camadas muito profundas aí, tá? De proteção. Essa pedra aqui, ela é babado. Para proteção é a que eu mais gosto. Tem muita gente que gosta da ônix, da hematita, que também tem a função, mas assim, a turmalina, para mim, é a número 1 da lista para proteção. E a turmalina verde, eu tenho essa pedra por pura afinidade, por puro amor à turmalina verde, mas ela é uma pedra que, se você pensar que fisicamente ela favorece o sistema imunológico, tudo que a gente falar que fortalece o sistema imunológico, você tem que pensar que energeticamente também traz proteção. Mas ela vibra numa carga de energia positiva extremamente intensa. Ela é rejuvenescedora, ela é de prosperidade e abundância. Então, a energia dessa pedra, ela é muito alta, tanto é que existem mitologias que ela iluminava o templo dos deuses, que ela traz luz à escuridão. Olha que curioso, né? Então, é uma pedra que quando eu não estou me sentindo bem, quando eu estou desgastada, quando eu estou emocionalmente instável, eu gosto de dormir com ela ou meditar com ela, né? Às vezes eu estou com dores no corpo, eu coloco ela, dali a alguns minutos eu melhoro e consigo adormecer profundamente, tá? Mas é porque, por acaso, nessa situação eram esses cristais. Outros cristais também cumprem muitas funções, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Não subestime o poder dessa tecnologia espiritual, tá? Cristais, desde que você se relacione com eles, programem e entendam a função que cada um está programado, né? Porque essa é da família da turmalina, essa também, mas elas fazem coisas distintas. Que vocês se apropriem desse conhecimento e usem em determinadas circunstâncias da vida de vocês, vocês podem estar aí se livrando, se safando de incontáveis situações que às vezes o seu consciente não vai captar.
mas que em desdobramento coisas estão acontecendo e você está blindado, você está blindada, tá? Então, hoje esse vídeo ele é para trazer essa consciência do potencial magnético de um cristal, de uma pedra, tá? E no próximo vídeo eu vou trazer um pouco mais sobre o que é essa tecnologia do espírito, o que são essas tecnologias espirituais, tanto positivadas quanto negativadas. Eu acho que é um bom tema para a gente começar a se apropriar dele aqui, né? Expandir essa nossa sideralidade, compreender que somos pó de estrelas, então nós temos aí os nossos muitos eus que a gente precisa aprender a conhecer e aprender a conhecer também aquilo que está a nosso favor e o que não está tão a favor assim, que a gente precisa se blindar, se proteger e dissolver no nosso campo, tá bom? Então, esse tema, esse babado foi o que eu tinha para partilhar com vocês hoje e me espera no próximo vídeo que eu vou falar um pouquinho mais sobre tecnologias espirituais. Até lá!